Bom dia, queridos alunos! Hoje vamos ter a semana 3 do PET volume 7 de Língua Portuguesa. Leitura e construção de textos narrativos. Número 1. Leia o texto abaixo silenciosamente e depois leia também em voz alta para alguém de sua família. Filhotes de cachorro são resgatados após abandono no Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais. Há denúncias que os cachorros foram abandonados no local. Um dos filhotes ficou preso em uma lata de tinta dentro do rio. 5 filhotes de cachorro foram resgatados nas margens do Ribeirão das Antas, em Poços de Caldas, Minas Gerais, na tarde de quinta-feira, 22. O Corpo de Bombeiros recebeu denúncias de que um carro parou às margens do Ribeirão e abandonou os filhotes. Um dos filhotes caiu em uma lata de tinta e ficou preso dentro do rio. Como o local é de difícil acesso, os bombeiros fizeram o resgate utilizando uma corda ancorada na viatura. Todos os cães foram resgatados e levados para o centro de zoonoses da cidade. O texto foi retirado do link abaixo. Número 2. Responda as questões oralmente, depois registre as respostas. Então, primeiro vocês vão falar as respostas, depois vocês vão escrever as respostas no caderno ou na folha do PET. Letra A. Quantos filhotes foram resgatados? B. Quem fez o resgate dos filhotes? C. Onde os filhotes estavam? D. Por que os filhotes estavam neste local? E. Como os bombeiros ficaram sabendo dos filhotes? F. Qual foi a denúncia recebida pelo Corpo de Bombeiros? G. O que aconteceu com um dos filhotes? H. Como foi feito o resgate? I. Depois do resgate, para onde os filhotes foram levados? Esse aqui eu vou dar uma dica. Se possível, lê todas as perguntas primeiro para depois responder, porque algumas perguntas respondem outras, tá bom? Número 3. Assinale com um X a resposta correta. A. O texto lido pertence ao gênero. Qual é o gênero textual do que a gente acabou de ler? É uma reportagem? É uma matéria de revista? Ou é uma notícia? B. O texto foi publicado. Em qual local ele foi publicado? Em um jornal impresso, na internet ou em uma revista? C. Qual o objetivo da notícia? Qual que é o objetivo? Divertir, informar ou explicar? Número 4. Releia a notícia e faça o que se pede. A. Qual o assunto central da notícia? Aí a gente vai marcar com X. É o resgate de 5 filhotes de cachorro abandonados? Ou a denúncia sobre filhotes de cachorro abandonados? É parecido, mas a resposta certa é uma só. Letra B. Na notícia, o título manchete deve apresentar o assunto central e atrair a atenção dos leitores. O título dessa notícia tem essas características? Você acha que o título dessa notícia que a gente acabou de ler, ela mostra o assunto central? Sim ou não? Ou mais ou menos? Você ficou um pouco na dúvida. Letra C. As notícias geralmente apresentam um título auxiliar que complementa as ideias do título principal. Nessa notícia, há um título auxiliar? Se sim, pinte-o. Normalmente, uma notícia ela vem com um título com as letras muito grandes e um título auxiliar com a letra menor, mas ainda maior do que as letras da reportagem mesmo, da notícia. Então, tem letras grandes, letras médias e o assunto mesmo com as letras pequenas. Aí você vai voltar no texto, vai conferir se tem título auxiliar. Se tiver, você vai pintar ele da cor que você quiser. Letra D. No primeiro parágrafo de uma notícia, light, que se chama o primeiro parágrafo,
consta as principais informações sobre o fato noticiado. Então, o que é de principal vem na primeira parte do texto. Vem no primeiro parágrafo. Localize as informações a seguir e pinte de acordo com o que se pede. Então, a gente vai voltar lá no primeiro parágrafo do texto, da nossa notícia, e vai marcar de azul o que aconteceu para aquela notícia virar uma notícia. Qual foi o ponto principal? E aí, no primeiro parágrafo, também tem que ter onde ocorreu o fato, que a gente vai pintar de amarelo. Depois, quando que ocorreu o fato, que a gente vai pintar de vermelho. E por que aconteceu esse fato? Por que o fato ocorreu, que a gente vai pintar de verde. Terminamos a aula de língua portuguesa. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijos, até a próxima aula.